Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pelo Evangelho de João, capítulo 20. Olha só como a gente já progrediu, hein? Não esquece, se você está gostando desse canal, se inscreva, manda para mais alguém, deixa o seu like, tá bom? Vamos lá ao Evangelho de João, capítulo 20. Se você perdeu os outros capítulos, está aí, gente. Todo dia 15 minutinhos é o mínimo que você pode dedicar da sua vida à palavra de Deus, tá bom? Então vamos trabalhar aí agora a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Bom, vamos começar aqui então. Nós temos uma grande verdade aqui. Quando nós recorremos ao apóstolo Pedro, no capítulo 2, lá no livro de Atos, ele diz que a sua alma não foi deixada no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, o corpo de Jesus não foi corrompido, não é? O corpo de Jesus, ele ressuscitou. Essa é uma verdade muito importante e que é um dos pilares da fé cristã. Entender que Jesus ressuscitou em corpo. Tá bom, pessoal? Essa ideia de que Jeová fez o corpo de Jesus desaparecer, depois ficou dando corpo novo para Jesus, isso daí não existe. Isso é heresia, tá? Essa heresia muito próxima lá do primeiro século ainda, tá bom? Então não aceite esse tipo de pensamento. Talvez alguns não sabem muito bem ainda fazer o cálculo e dizem, ué, mas Jesus ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Então vamos lá. Jesus morreu, né, conforme nós sabemos, por volta das 15 horas na sexta-feira. Tá legal? Então ele foi crucificado antes, mas ele morreu por volta desse horário, de acordo com os evangelhos. Então, sexta-feira, 15 horas. Então, no sábado, 15 horas, daria 24 horas. No domingo, 15 horas, daria 48 horas. No domingo, na segunda, 15 horas, daria 72 horas. Vejam, Jesus não ressuscitou na segunda. Então Jesus não ficou 72 horas no túmulo. Como que a gente entende isso aí então, ancião? É muito simples. Eu vou dar aqui um breve exemplo. Eu falo para vocês assim: olha, eu estarei aí na sua cidade no dia de sexta-feira. Bom, o dia de sexta-feira ele começou à meia-noite anterior e ele vai até a meia-noite seguinte, quando se completam 24 horas e disse ali que começa o dia de sábado. Mas se eu chegar, por exemplo, sexta-feira na sua casa às 15 horas, então eu cheguei na sexta-feira, ok? Então eu posso dizer com toda certeza que eu estive na sua casa na sexta-feira. Então, isso eu não estou compreendendo, a Bíblia não tem essa intenção de compreender um período de 24 horas para o tempo que Jesus esteve no túmulo. Não. Jesus morre na sexta-feira às 15 horas, então ele é retirado da cruz, né, à noite, conforme diz a Bíblia, a gente vai ver isso lá no Evangelho de João, nós vamos ter condições de reforçar esse assunto, e aí o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que Jesus, ele passa então a sexta-feira, né, no túmulo, o pequeno período de sexta-feira, tá? O sábado começa à meia-noite. Então Jesus passa o sábado inteiro às 24 horas, tá, no túmulo, tá OK? E até isso é muito importante, porque isso tem a ver, né, com o sábado, o dia do descanso, ainda no Antigo Testamento, e cumprimentos de profecias. Então Jesus passa as 24 horas do sábado no túmulo, e depois o sábado acaba, no caso, à meia-noite, e diz que os discípulos encontraram com ele bem cedo, ainda escuro, não é? Então, isso aqui pode ter se dado aproximadamente por volta das 5 horas da manhã. De modo que, se nós formos contar o tempo que Jesus ficou realmente no sepulcro, embora a Bíblia afirme que são 3 dias, não é um tempo hábil para a decomposição do corpo. É por isso que os Salmos, número 16, versículo 10, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
versículo de 16 em diante, nos traz essa informação. Não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, o corpo de Jesus não foi corrompido, o corpo de Jesus foi ressuscitado, tá bom? Então, fica aí para você essa informação para você conhecer. Então, o dia que Jesus ressuscita é no domingo, logo de manhãzinha, tá bom? E aí o versículo 2 continua: Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que no caso é Pedro e João, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele era mais novo, né? E ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Isso aqui é muito importante, pessoal, quando a gente considera, porque note que eles estão vivendo com Jesus, são 3 anos e meio, mas eles ainda não têm um amplo conhecimento daquilo que vai acontecer. Eles ainda não têm aquele amplo conhecimento de que Jesus ressuscitou dos mortos. Não, eles ainda não têm isso, né? Agora, olha só que interessante. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Gente, essa cena aqui, ela é simplesmente fantástica. Aliás, né, pela misericórdia que Deus me concedeu, eu tive o privilégio de estar aqui no túmulo de Jesus. Eu sei o que era a cabeceira e sei o que era o local onde ele colocava os pés, né? E a entrada do túmulo está escrito, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou. É uma cena muito impressionante. Então, quando eu leio esse relato, eu fico pensando o que Maria Madalena sentiu, né? E aí o texto continua. E eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Bom, a cena é realmente animadora, mas ao mesmo tempo assustadora. Afinal de contas, ela está diante de seres espirituais. O próprio Jesus já havia ressuscitado em corpo glorificado, não é? E aqueles anjos estão ali também materializados. Então imagine só o tumulto que se passa na cabeça de Maria agora, né? E a preocupação dela é porque levaram o corpo de Jesus. Mas olha só a palavra de Jesus, né? Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Aqui tem um detalhe interessante, né? Algumas seitas dizem que Maria não reconheceu a Jesus porque Jesus ressuscitou com outro corpo. Não, gente, nada disso. Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que ele foi morto. A diferença é que Jesus agora está em corpo glorificado. Os olhos de Maria não conseguem enxergar isso. Isso acontece também lá no caminho de Emaús, né, que a gente vai aprender lá no Evangelho de Mateus, né? Ou seja, ele está com o corpo glorificado, ela não o identifica e ela agora está com um pensamento completamente humano. Para ela, não teve ressurreição, não teve nada, ninguém sabe nada dessa história. Está todo mundo muito perdido ainda, não é? Jesus disse-lhe, Maria. Jesus tinha uma característica própria de chamar, né? Então, voltando-se para ele,
Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Jesus disse, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Vejam só que interessante, Jesus agora, ele tem o prazer de anunciar a Maria que ele está voltando à sua posição anterior, que João já reconheceu, João já mostrou que ele é Deus durante todo o livro, e agora Jesus, ele identifica o Pai como Deus dos discípulos e Deus dele, sendo ele o próprio Deus, né? Vejam só que interessante e quanta humildade de Jesus, mesmo ressurreto, né? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, esse assunto está acontecendo todo no domingo. Esse assunto está indo todinho no domingo, né? Vejam só que interessante. Estando os discípulos reunidos, às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Note que legal, Jesus agora com o corpo glorificado, ele é capaz de atravessar paredes. Eles estavam com portas fechadas, Jesus agora foi ressuscitado e Jesus passa, né, de maneira miraculosa e entra no meio deles. E aí ele diz: A paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Os discípulos já não tinham mais dúvidas. Agora era o momento de crer. Afinal de contas, as mãos, né, estavam ali marcadas pelos pregos da crucificação. Afinal de contas, as mãos, né, foram crucificadas abertas e foram crucificadas com pregos, pelo menos 2 pregos, né? Então ele mostra as mãos, né? E aí ele diz: A paz seja com vocês, né? Os discípulos se alegram. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Veja que Jesus ele vai mostrando para os discípulos, mesmo depois de ressurreto, a intrínseca relação entre ele e o Pai. E aí o 22, com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Só que, olha que importante isso aqui. Jesus diz, recebam o Espírito Santo. Essa porção do Espírito Santo que Jesus sopra sobre eles, os qualificaria para quê? Para receberem aquilo que Jesus Cristo estava mostrando para eles, como sendo a sua ressurreição. Era uma porção do Espírito necessária para aquele momento. Era o Espírito trazendo forças para os discípulos, para que eles pudessem compreender aquele momento que não era uma visão, não era nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus ressuscitado. Lembre-se que toda essa trama vai se dando sem os discípulos compreenderem ainda a ressurreição de Jesus. Então é necessário algo sobrenatural. Ele atravessa paredes e ele sopra uma porção do Espírito sobre eles para que eles possam aceitar esses eventos do momento ali. E aí Jesus diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Gente, aqui tem um detalhe muito interessante. Alguns pegam esse versículo 23 e tentam trazer isso para a eclesiologia. Tá vendo aqui? Jesus falou que se nós, como igreja, né, perdoarmos os pecados uns dos outros, eles serão perdoados. Se nós não perdoarmos, não serão perdoados. Então isso nos dá dando uma autoridade eclesiástica. Bom, se a gente olhar o texto, a gente vai ver que esse texto ele entra dentro de uma visão de credulidade, né? Note, por exemplo, que ele diz: recebam o Espírito Santo iria ajudá-los a crer naquele momento.
E depois ele cita essa parte: se vocês perdoarem alguém os pecados, serão perdoados, se não perdoarem, não serão perdoados. E aí o texto entra: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos. Né? Então vejam, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que eu já expliquei para vocês em outras passagens bíblicas, que muitas vezes os pecados que Jesus Cristo se refere são pecados em relação à incredulidade. Eles já não precisavam mais se preocupar, mas o Tomé estava no meio deles e o Tomé não viu. Será que o Tomé ia acreditar? Bom, vamos ver o que o relato continua nos dizendo. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, ou seja, indicando que ele morreu de mãos abertas, nas suas mãos, marca dos pregos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Então vejam, Jesus já está alertando os discípulos ao perdão para com Tomé. Tomé é quem está praticando o pecado da incredulidade agora. Né? Isso aqui não tem nada a ver com eclesiologia, não tem nada a ver com a autoridade do Papa, não tem nada a ver com a autoridade de pastor, não tem nada a ver com a autoridade de igreja. O texto é muito claro, o texto está dentro de um contexto que mostra que a falta de fé, a incredulidade, é que era o pecado que Jesus estava pedindo para que eles perdoassem. Né? Então, se eu não vir a marca dos pregos, não colocar, eu não vou crer. Essa é a fala do Tomé. 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Vejam que só confirma tudo que eu estou dizendo com vocês. O pecado da incredulidade é que Jesus está dizendo que deveria ser perdoado por eles. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Isso aqui não é igual você aprendeu lá na tradução do Novo Mundo, né? Que é um ato de admiração de Tomé. Meu Deus, meu Senhor. Não, não, não. Tomé se dirige a Jesus, Senhor meu e meu Deus, né? E Deus meu. Então Tomé afirma categoricamente que Jesus é Deus. Tomé não tinha mais dúvida, Tomé fala isso através do Espírito. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, crendo tenham vida em seu nome. Novamente, a expressão Filho de Deus denota Jesus, Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, denota que Jesus tinha a mesma natureza de Deus. Tá bom, pessoal? Então tá aí João capítulo 20. Espero que você tenha tirado proveito. Vamos tentar trabalhar com a Bíblia dentro do contexto dela, gente. Não adianta pegar o texto, isolar o texto, inventar moda. Isso daí não funciona, não. Tá bom? É Bíblia pela Bíblia. Deus abençoe vocês. Eu vou aproveitar e vou sugerir a você, enquanto nós não vamos lá para o JWR, que você dê uma olhadinha no Pela Bíblia de hoje, tá bom? Lá no JWR a gente começa agora às 8 horas e 15 minutos. Nesse período, entre lá no Pela Bíblia, deixe o seu like, compartilha, se inscreva, aliás, no JWR, né? É isso, nós vamos para o JWR 8 e 15. Agora, nesse mesmo canal que nós estamos falando, aproveite e veja o Pela Bíblia no dia a dia de hoje. Deixe o seu like, compartilhe, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para todos aqueles para quem você enviar. Deus abençoe, um grande abraço e até já!